Bom, Pois eu não. vou chamar agora a senhora Helena Esteves para sua contextualização. Ela é graduada em ciência política, ampla experiência em análise de políticas de saúde e na elaboração de estratégias de atuação junto aos poderes executivo e legislativo e à sociedade civil organizada. Atualmente é coordenadora de advocacy do Instituto Oncoguia. Seja muito bem-vinda, muito obrigada e, por favor, seus 3 minutos para suas considerações iniciais. Obrigada, Patrícia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada, né, tanto Patrícia, mas toda a equipe aqui do Fórum também, Mark, por organizar esse evento. É sempre muito bom estar aqui com vocês. A Oncoguia, que já é parceira do Fórum há algum tempo, né? A gente está junto ali também no GT de Oncologia. Então, enfim, acho que é um trabalho muito bacana que o Fórum vem fazendo e a gente tenta estar sempre juntos, realmente, em parceria. Esse evento aqui, esse que, né, está caminhando aqui para fechar já o mês de novembro e foi muito feliz porque novembro é também o mês internacional de conscientização sobre o câncer de pulmão. Acaba que é uma data que não é tão conhecida, né? A gente acaba olhando muito para o novembro azul ali em relação ao câncer de próstata, mas também temos essa data, então, no câncer de pulmão em novembro e acho que é muito importante olhar com cuidado, né, e com atenção e trazer realmente mais debates aqui, porque esse é um tipo de câncer muito, muito relevante, né, que a gente precisa conversar mais sobre. E para fazer uma contextualização muito rápida, né, acho que o Dr. Paulo já trouxe pontos muito importantes, e aí vou tentar trazer um pouquinho aqui do ponto de vista dos pacientes, né, e também de como a gente está hoje, o panorama das políticas públicas em relação ao câncer de pulmão, tá? E aí, para contar um pouquinho para vocês, né, sobre esse tipo de câncer, ele é o quarto mais incidente no país, tirando, claro, né, pele no melanoma, e ele também é o tipo de câncer que mais mata. Então, é um câncer que é muito relevante, que a gente sim precisa conversar mais sobre. Só em 2020, a gente teve mais de 30 mil óbitos por câncer de pulmão no Brasil. E 35% desses óbitos foram de forma precoce, ou seja, em pessoas entre 30 e 69 anos. Então, realmente, né, para trazer aqui a magnitude e o impacto que esse tipo de câncer está tendo no nosso sistema de saúde e nas vidas dos brasileiros. E bem, mesmo com esses números, né, que são super alarmantes, a gente ainda não tem o câncer de pulmão muito priorizado, pelo menos tão priorizado quanto deveria nas políticas públicas de enfrentamento ao câncer. A gente tem uma política, né, nacional de controle e enfrentamento do câncer, que olha para o câncer de uma maneira mais global, mas quando a gente entra especificamente na questão do câncer de pulmão, a gente ainda sente falta, de uma priorização maior para esse câncer que é tão relevante. A gente tem, claro, né, políticas públicas de sucesso no Brasil, não tem como a gente deixar de falar do controle ao tabagismo, né? O doutor Paulo estava comentando aqui um pouco em relação da questão do tabagismo, e o Brasil é uma referência mundial, né, no que diz respeito ao combate ao tabagismo, a políticas de incentivo à cessação do tabagismo, né? A gente realmente tem essa como um orgulho brasileiro, mas a gente precisa sempre estar atento. Agora a gente tem a nova ameaça crescente aí dos cigarros eletrônicos, né? Novos hábitos que vêm fazendo cada vez mais parte do dia a dia também dos brasileiros e principalmente do público jovem, que a gente precisa assim ter um olhar especial para eles, né? Bem, além disso, a gente tem também uma grande dificuldade em relação ao diagnóstico do câncer de pulmão. A gente tem quase 90% das pessoas sendo diagnosticadas nos estágios mais avançados, né? No que a gente fala que são os estágios 3 e 4 da doença, muitas vezes metastáticos, né? Que é o estágio 4, onde a gente já não tem mais chance de cura. E isso acontece, enfim, por vários fatores, conhecimento da doença, é uma doença que é muito silenciosa, muitas vezes a gente tem estruturas de saúde ali onde os profissionais não conhecem muito bem os sinais e sintomas do câncer de pulmão, então isso tudo faz, né, cria um cenário que traz então a gente a quase todos os diagnósticos sendo feitos assim nessas fases mais avançadas, e eu tenho certeza que os especialistas aqui que vão vir depois de mim vão comentar bastante também sobre isso. Quando a gente fala de diagnóstico, né, e nesse cenário alarmante, não tem como deixar de falar sobre rastreamento. O doutor Paulo também comentou um pouco sobre isso, sobre a importância. Esse é um tema que vem vindo cada vez mais forte nos debates também sobre câncer de pulmão. A gente já tem um rastreamento bem estabelecido para alguns outros tipos de câncer, né? Então, a gente tem a questão da mamografia ali para câncer de mama, a gente tem uma discussão importante de colo de útero, agora começando também para câncer coloretal, e o câncer de pulmão, infelizmente, enquanto política pública, está ficando para trás em relação ao rastreamento. Então, a gente sim precisa falar mais sobre isso, começar realmente essa conversa, né? Acho que ela já vem sendo começada nas últimas
semanas a gente teve avanços muito interessantes, muito legais, né, que vão ser mais comentados aqui também, que a gente vai entender melhor o que está acontecendo e que a gente possa levar isso também para nível de política pública, implementar isso a nível nacional, vai ser com certeza um passo importante para a gente conseguir melhorar o enfrentamento ao câncer de pulmão no Brasil. E aí, né, passando então rastreamento, diagnóstico e olhando assim, para o tratamento, né, dessas pessoas com câncer de pulmão, a gente precisa também avançar no que diz respeito a ter esse tratamento mais disponível e olhando sempre para o tratamento que é mais eficaz e mais adequado para cada pessoa, né? Nos últimos anos a ciência avançou muito, nas últimas décadas a gente tem realmente tratamentos cada vez mais personalizados, né? A gente tem conhecido melhor o perfil dessa doença, os vários perfis dos diferentes tipos de câncer de pulmão, as várias mutações, enfim, que causam esse tipo de câncer e como a gente consegue atacar cada uma dessas causas diferentes. Então, a gente tem terapia-alvo, né, os tratamentos mais personalizados, imunoterapia vindo, mas a gente ainda precisa conseguir garantir que essas alternativas que estão, sim, muito eficazes e, de fato, muito modernas, que elas cheguem, de fato, às pessoas que precisam, né? Olhando um pouquinho para essa defasagem aí no tratamento que está disponível e principalmente no sistema público, né? A gente tem do Ministério da Saúde as diretrizes para o câncer de pulmão, as famosas DDT, que são as diretrizes que ordenam então como deve ser o tratamento com os pacientes na ponta. E essas diretrizes elas são bem desatualizadas, elas foram publicadas a última vez em 2014 e elas estão agora só num processo de atualização. Então, né, já quase completando 10 anos em que elas foram publicadas. Claro, né, esse processo que está em curso já de atualização dessas diretrizes, ele tem dado start ali, início, em uma série de discussões importantes na Conitec de novos tratamentos. Então, a Conitec vem avaliando exames, procedimentos e medicamentos mais modernos para avaliar, então, a inclusão dessas tecnologias novas no SUS. Mas, infelizmente, até agora, a gente tem visto muitas negativas e pouca coisa nova chegando, de fato, entrando no SUS. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente discutir aqui também. Já aproveito para deixar o convite aqui para todo mundo para acompanhar mais de perto essas discussões que a Conitec tem feito. Inclusive, daqui a algumas semanas deve abrir uma consulta pública sobre um medicamento para câncer de pulmão. É muito importante. Então, enfim, deixar aqui o convite também para todo mundo se inteirar desse debate e participar, né? Consulta pública, enfim, todos esses espaços são muito relevantes e muito importantes que cada um aqui dê a sua opinião e a sua contribuição. E bem, passada, né, essa etapa da Conitec, então depois que de fato algum tratamento já foi incorporado no SUS, a gente ainda tem um desafio importante, que é garantir que o paciente tenha acesso àquele tratamento que foi incorporado. Nesse sentido, a gente teve essa semana a aprovação do PL lá no Congresso Nacional, o projeto 2952 de 2022, que ele cria a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Essa política nova, né, que está chegando agora, ela traz algumas alterações importantes nesse processo do pós-Conitec. Ela estabelece um passo a passo específico do que deve acontecer para que o paciente tenha realmente acesso ao tratamento que foi já incorporado no SUS. Muito rapidinho para explicar para vocês como o que está previsto ali no projeto, ele prevê que depois, então, que a Conitec incorpora, né, essas tecnologias, elas devem passar para fazer uma discussão na CIT, que é a Comissão Intergestores Tripartite. Então, é onde junta o Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMES, na representação dos estados e dos municípios, para fazer, então, para pactuar e discutir ali entre eles como vai ser a forma de compra, distribuição e disponibilização desses medicamentos oncológicos. Esse processo já acontece para outras áreas terapêuticas, mas ainda não acontece para o câncer. E é essa inovação importante que esse projeto está trazendo agora, e claro, vai ter aqui também um impacto para câncer de pulmão, né? Isso a gente está olhando para toda a oncologia, para todas as tecnologias para tratamento do câncer, e também, consequentemente, vai ter um impacto importante para câncer de pulmão. A gente espera que isso ajude realmente a estabelecer bem como vai ser esse acesso dos pacientes para esses tratamentos. Bem, eu destaco, né, essa questão desse ponto, né, sobre a disponibilização no sistema de saúde, porque esse é realmente um dos principais, se não o principal gargalo em relação ao acesso hoje no SUS. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem 55% dos pacientes com câncer de pulmão
precisando sair do seu município de residência para conseguir acesso ao tratamento. Ou seja, mais da metade desses pacientes não consegue acesso ao tratamento no seu município e precisam se deslocar, e a gente sabe que muitas pessoas, né, não saem para além da sua cidade, mas sim do seu estado, vão para outras regiões. Muitas pessoas, né, acabam indo ali para o Centro-Sul, para São Paulo, em busca do tratamento mais adequado, porque nas suas regiões de origem elas não conseguem acesso. Então, enfim, né, são várias dificuldades, vários desafios muito complexos também, que as respostas devem ser igualmente complexas, mas a gente sabe que tem muito trabalho sendo feito, tem muita gente trabalhando para conseguir avançar com tudo isso. Aqui mesmo, né, a gente tem um hall aí de especialistas que estão totalmente dedicados para isso, aqui no Oncoguia, as sociedades médicas, enfim, os nossos profissionais de saúde trabalhando para que realmente a gente consiga mudar essa realidade. Então, acho que a gente consegue sim, através desses debates que são tão frutíferos, que eu tenho certeza que vai ser esse aqui também, a gente vai ter algumas respostas muito interessantes. Esse evento, né, eu tenho certeza que ele faz parte realmente de um compromisso de todas as organizações que estão envolvidas aqui com essa priorização do câncer de pulmão que a gente pede, que é tão importante, para que a gente tenha assim políticas mais robustas, campanhas mais constantes sobre esse tema. Câncer de pulmão ainda é um tema, ainda é um tipo de câncer que a gente fala pouco, né, que a gente divulga pouco, então sim, a gente precisa de campanhas e falar mais sobre, e uma discussão, claro, mais ampla também sobre acesso a exames, a testes também, aos tratamentos, enfim. Acho que eu vou ficando por aqui para a gente ouvir os demais e daqui a pouco eu volto para o debate. Obrigada, Patrícia.